Boa noite. Vamos falar sério aí sobre esse assunto da cultura, do MINC, né, o Ministério da Cultura, que teria sido absorvido pelo Ministério da Educação e dado sob o comando de um político do DEM. Né? Incomodou muita gente e a classe artística é bastante corporativista nesse sentido, está unida aí, né, pelo menos as lideranças conhecidas e mais engajadas, fazendo ocupações e pressão de todo tipo, a ponto de Michel Temer, o presidente em exercício, já ter que repensar essa decisão dele. O que demonstra fraqueza, o que acabou sendo um tiro no pé. Comprou a briga talvez errada no momento errado, ou melhor, a briga certa no momento errado. É o mais adequado quadro, na minha opinião. E o que eu queria falar aqui é uma visão um pouco além dessa dicotomia que tem tomado as redes sociais. Né? De um lado, a gente pinta todo mundo que defende a manutenção do MINC, da Lei Rouanet e tudo mais, como pessoas interessadas apenas nas boquinhas, nas tetas estatais, e acabou. Né? São apenas interesseiros querendo preservar ali um privilégio. E do outro lado vem aí a acusação por parte da esquerda e dos defensores do MINC de que quem não defende esse modelo não liga para a cultura, para a identidade de um país e tudo mais. Né? Então nós temos aqui, na minha opinião, duas visões extremas que estão equivocadas e não ajudam no debate. É óbvio que eu acho que uma delas se aproxima mais da verdade. Mas o que eu queria aqui era realmente tentar travar um diálogo construtivo com uma boa ala que eu sei que existe, do lado defensor do MINC, da Lei Rouanet e tudo mais, com boas intenções. Pessoas que realmente gostariam de ver uma cultura sendo fomentada de forma melhor e maior no país, considerando isso parte fundamental da identidade de um povo. O primeiro aspecto que eu vou levantar para essas pessoas é o seguinte: cuidado, né? Devemos ter sempre cuidado com aquilo que se chama monopólio das virtudes. Ou seja, uma coisa é você virar e falar: eu defendo o mecanismo estatal do Ministério da Cultura, com esse modelo atual, com as verbas públicas, para defender a divulgação, a disseminação de cultura na população brasileira. Isso é um debate legítimo que vamos tentar ter aqui. Outra coisa é você virar e falar: eu defendo esta finalidade nobre, logo você precisa defender o mesmo mecanismo que eu defendo. Isso é o monopólio da virtude. Vocês precisam se desarmar, em primeiro lugar, para o fato evidente de que várias pessoas concordam com a sua finalidade nobre, gostariam de um país que desse mais valor à cultura, mas discordam veementemente do meio que você prega, que é o modelo atual do Estado. Então, primeiro passo importante, na minha opinião, é os dois lados se desarmarem. Vocês reconhecerem que nem todos que atacam o mecanismo atual do MINC são contra a cultura e pessoas obtusas, classe média, conservadora, tacanha, reacionária, limitada, né? E, por outro lado, eu acredito que o lado de cá, digamos assim, deveria sim se desarmar em relação a que vários de vocês não estão preocupados apenas com boquinhas, mamatas e privilégios. Né? É óbvio que uma parte sim, né? Uma parte sim mexeu com a sua parte mais sensível do corpo, que é o bolso, eles viram bichos. E a gente vê muitas dessas lideranças preocupadas com perda de status, poder e privilégio. E grana. Né? Mas aí vem o segundo ponto importante, que deriva desse. Né? À medida que a gente aceita, então, a premissa de que o meio é que deve ser debatido, não a finalidade nobre em si, vamos ver se o meio está atendendo a esse objetivo. E aí a gente vai se deparar aqui com uma coisa muito diferente daquilo que muitas pessoas bem-intencionadas imaginam, que é muito análogo àquilo que acontece no BNDES. Ele foi criado por Roberto Campos, estava defendendo isso. Né? Roberto Campos, acusado de liberalista, entreguista e tudo mais. Mas ele foi um dos defensores do nascimento desse troço, que virou um Frankenstein. Mas a verdade é que o BNDES, na sua concepção e na sua teoria, é muito interessante.
o Banco de Fomento do Desenvolvimento Nacional. Na prática, o que ele acabou virando? Um instrumento de conluio, de conchavo entre governo e grandes empresas. Mais de 70% dos desembolsos anuais do BNDES vão para grandes grupos. 10, 15 grupos. Na prática, então, o BNDES virou um banco não de fomento do desenvolvimento nacional, mas um banco de seleção dos campeões nacionais, de transferência de recursos do trabalhador pobre para grupos como o JBS, o grupo do Ike Batista, a Petrobras mesmo, né, e por aí vai. Quer dizer, será que esse modelo, na prática, vingou? Será que ele foi positivo? Será que ele atendeu ao propósito que o justificava? Na prática, o MINC acaba também servindo ao interesse de uma minoria organizada. Tanto é que quem mais defende esse troço todo, você vê aí os mais ativos, não é maestro, não é o sujeito que toca violino na orquestra sinfônica. Esse ninguém nem sabe quem é, né? Deveria, talvez, num país que realmente valoriza a cultura. O que a gente vê é Paula Lavigne tomando a dianteira disso. Quem é Paula Lavigne? Quem é Paula Lavigne, além de ex-mulher de Caetano Veloso? Caetano Veloso. Caetano Veloso, tudo bem, muito reconhecido na música popular brasileira, né? Tem algumas coisas lá interessantes, de sucesso. Primeiro, que banca o grande intelectual, não é verdade. Segundo, que andou dizendo aí recentemente que o funk é o novo movimento do tropicalismo. Elogiando a Anitta, a funkeira. Quer dizer, é essa cultura realmente que nós estamos aqui usando nossa energia para defender, que seja bancada pelo dinheiro do contribuinte, do trabalhador pobre? É isso que a gente quer fomentar? Né? Então, o grosso do dinheiro liberado pelo Ministério da Cultura, nesse esquema todo de privilégios, acaba indo para uma patota organizada. A gente cansa de ver Chico Buarque falando tanto aí de governo, mais Estado, e a irmã dele foi ser uma das ministras da cultura. Então, na prática, eu gosto muito de uma frase que diz que, na teoria, não há diferença entre teoria e prática. Na prática, há. A gente tem que tomar cuidado, então, com aquilo que parece bonito na teoria, mas na prática sai totalmente diferente do que a gente idealizou. Eu acredito, do fundo do coração, que muitos de vocês estão defendendo esse troço aí, primeiro porque artista famoso tem influência. E aí você vê lá Chico Buarque, Caetano Veloso e companhia se organizando, Wagner Moura, né, um defensor do modelo venezuelano, do PSOL, e a gente vê essa turma mais engajada politicamente, e não por coincidência também os que mais se beneficiam desse modelo, defendendo isso, aí parece, você quer ficar do lado desse pessoal, né? Um pessoal que tem o seu charme, a sua influência, a sua entrada na mídia, óbvio. Em segundo lugar, você realmente é capturado por esse discurso belo de, você vai ser contra a cultura, cara? Você é o quê? Um sujeito neandertal? Um sujeito obtuso? Mas temos que pensar que cultura é essa que está sendo fomentada. Que investimento, que desenvolvimento é esse que foi realmente possibilitado pelo BNDES? Cadê? Se o investimento no Brasil caiu e o PIB, a atividade econômica, está desabando 8% em 2 anos. Né? Cadê o resultado prático? Vamos cobrar isso. Cadê? Me mostra aí onde é que realmente a cultura desse país saiu fortalecida mesmo com esses projetos. É claro que vai ter um ou outro projeto decente. Na prática, porém, a gente sabe que tem um monte de porcaria sendo bancada aí com o nosso dinheiro, com o dinheiro do suor do trabalhador brasileiro. Isso não é justo, isso não é correto, isso não é decente, isso não é definitivamente positivo para a cultura. Quando vai lá e financia pouca vergonha, subversiva só por ser subversivo e chama de arte um bando de baixaria, um bando de gente confrontando os valores mais caros da sociedade só para quebrar tabus, como se isso fosse o máximo. Isso é o que a gente quer? Em nome da cultura? Então, cuidado, quando eles falam em nome da cultura, é porque isso tem um apelo, né?
A gente pensa, talvez, em peças de Shakespeare, Sófocles, Ibsen. A gente pensa em livros de T.S. Eliot e por aí Dostoiévski disseminados e circulando mais pelo país e chegando a pessoas que não têm acesso. Muito bonitinho, né? Na teoria. Não é nada disso na prática. Então procurem saber, estudem, não sejam inocentes úteis de uma patota, aí sim, preocupada apenas em preservar suas tetas no Estado. Muitos que defendem esse modelo defendem por ignorar como ele funciona na prática. Ele não é, na verdade, um grande instrumento de disseminação cultural do que a gente realmente entende por cultura e alta cultura no Brasil. Ele está longe disso. E tem várias pessoas de dentro que sabem disso e concordam comigo. Infelizmente, poucos têm coragem de vir à tona acusar isso e falar a verdade. Poucos. Porque a gente sabe, como eu comecei falando, que é uma classe muito organizada e corporativista. Pune mesmo quem vai contra. Tem retaliação nesse meio, a gente sabe. É por isso que muita gente não vem a público denunciar o que acontece na prática. Mas a gente sabe. Abre o olho, estuda um pouquinho mais e cuidado. Poucas pessoas querem realmente valorizar mais a cultura do que os conservadores. Os conservadores são vidrados em alta cultura e querem levar isso para a população. Mas o que esse pessoal aí tem chamado de cultura, gente, não é cultura nem aqui, muito menos em Cuba.